boa tarde. Então, vamos dar início à terceira aula de Introdução à Engenharia Química, na qual nós falaremos aqui sobre o histórico da engenharia química, vamos estar falando sobre uma definição de química e engenharia química, e a gente vai estar falando também de engenharia de produção, sobre algumas diferenças que existem basicamente entre esses cursos que causam dúvidas alguns, entre algumas pessoas, tá? Essas coisas caem na prova, prof? Não, esse não. Ah, tá. Só para eu ficar. Não, tranquilo, sem problema. Obrigada. Aí eu vou estar falando também sobre as áreas de atuação do engenheiro químico, as atividades desenvolvidas pelo engenheiro químico, né? E a regulamentação da função do engenheiro químico. Então, veem que essa apresentação aqui, basicamente, ela vai estar focada na conceituação de engenharia química, na conceituação os locais onde o engenheiro químico pode estar atuando. Então, são essas informações que são importantes para vocês agora no começo da disciplina e do curso, né, consequentemente. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento para realmente ter a certeza de que essa escolha que vocês fizeram, realmente vocês não se equivocaram. Então, a ideia aqui é mostrar mesmo quais serão as atividades de engenheiro químico, e aí, com essas informações, para que vocês tenham mais conceitos básicos para estar entendendo o que é a função. Então, vamos começar aqui um histórico, né? É sempre bom a gente saber de onde começou, não só aqui, que a gente está falando da engenharia química, mas sempre é bom a gente ter uma ideia, pelo menos, mesmo que superficial, de onde se iniciou, qual o histórico de cada episódio que a gente está estudando. E no caso aqui a gente vai estar falando sobre a engenharia química, como que surgiu. Talvez alguns já tenham lido algumas informações sobre a história da engenharia química, né, como ela surgiu, mas é importante que aqueles que não conheçam que possam entender qual foi o... E aí talvez tenha tantas dúvidas assim, né? Então talvez conhecendo o histórico consigam entender a real importância e a real definição da engenharia química. Então, desde o século XVIII, né, que os produtos químicos, principalmente não, os naturais, como, por exemplo, o carbonato de sódio ou o carbonato de potássio, eles passaram a ter uma grande procura. Então, na revolução aqui, a revolução industrial, esses produtos eles passaram a ter uma grande importância, principalmente porque eles eram a base, né? Eles eram a estrutura para alguns bens de consumo, como, por exemplo, vidro, sabão e alguns têxteis. Então, era essa a importância na virada do século, né? Século XVIII, ali, quase chegando 1900, né? Então, eu acho que até que essa data tá até errada, mas 1700, né? Em 1700, que era a Revolução Industrial. Então, nessa Revolução Industrial, todos esses bens de consumo, eles eram obtidos a partir de produtos químicos naturais. Então, o que significa que são produtos químicos naturais? São produtos que estão disponíveis na natureza. Então, à medida que essa revolução industrial ela avançou, né, começou em pequenos países e de repente começou a tomar uma escala de produção grandiosa. Então, esses bens de consumo eles começaram a ser mais consumidos. Consequentemente, quanto mais consumidos eles foram,
esses produtos químicos naturais, eles começaram a ter a sua escassez. Por quê? Porque tiveram que ser utilizados em maior quantidade e as jazidas desses produtos eles acabaram sendo insuficientes. Então, eles não conseguiam atender a toda a demanda de produção. Consequentemente, né, a indústria química ela surgiu mais ou menos nessa época, né, devido a essa necessidade de se produzir esses produtos químicos, hoje a gente pode até dizer de essas matérias-primas para esses bens de consumo. Então, as jazidas já não eram suficientes, então era necessário que até essas matérias-primas fossem, de alguma forma, produzidas. E essas matérias-primas, elas começaram a ser produzidas em grande escala nessa época. Então, percebam que a gente está aqui comentando, só colocando um histórico de como surgiu a indústria química, né? Por que ela surgiu? Então, ela surge devido à escassez de bens naturais. Então, esses bens naturais disponíveis na natureza, elas acabam em algum momento sendo escassos e tendo que arrumar uma forma de substituir esses bens naturais. Então, é aí que aparece a indústria química no intuito de formação, de produção dessa matéria-prima para produção desses bens de consumo. E aí aqui a gente tem alguns marcos da implantação dessa indústria química, né? Então, o primeiro processo em larga escala é conhecido como um processo Leblanc, no qual transformava, né, e transforma ainda sal marinho em carbonato de sódio, através de Nicolas Leblanc, químico, lá em 1810. Depois, um processo também para a produção de carbonato de sódio, porém um processo mais limpo, né, menos danoso ao meio ambiente, conhecido como processo Solvay, que isso acabou substituindo o processo Leblanc. Mas percebam que, olha quanto tempo demorou para essa substituição. Foram 53 anos. Então, foram 53 anos de produzindo carbonato de sódio a partir desse processo Leblanc, para que houvesse a substituição por um processo mais limpo. E, por fim, um outro marco importante na implantação da indústria química foi o processo da Torre de Clover, que foi criado para reutilizar o nitrato perdido para a atmosfera. Então, tinha na produção de ácido sulfúrico, o nitrato, ele acabava perdendo para a atmosfera. Então, o estado gasoso, ele fazia com que ele perdia. E esse processo de Glover tinha como intuito recuperar esse nitrato que seria perdido para a atmosfera. Então, nessa época, né, as fábricas da indústria química, elas eram operadas por engenheiros mecânicos. Então, percebam o que se tinha nessa época, né? Então, as indústrias, basicamente, elas eram operadas por engenheiros mecânicos e o desenvolvimento em escala laboratorial, ela ficava sob a responsabilidade dos químicos. Então, os químicos, basicamente, em escala de laboratório, em escala microscópica, eles faziam o desenvolvimento desse processo, ou até desse produto, e os engenheiros mecânicos colocavam isso em prática. Então, e aí, o que é colocar em prática? É colocar em larga escala. Só que George Davis, que é um britânico, em 1880, ele identificou a necessidade de ter uma nova profissão. Por que ele percebeu isso? Porque se vocês lerem ali, George Davis era um inspetor de segurança. Então, nessa época, começaram a ter muitos acidentes na indústria.
E aí esses acidentes na indústria, eles acabaram sendo vinculados a não ter esse profissional que conseguia unir a indústria, a parte de processo, com a parte de laboratório. Então, tínhamos dois profissionais nessa época, o engenheiro mecânico e o químico de laboratório, mas que na hora que fosse trabalhar na indústria, nenhum dos dois conseguiam atender a essa necessidade do processo industrial. Então, George Davis, frente a esse aumento de acidentes industriais, ele percebeu percebeu e identificou, né, que seria necessário ter uma nova profissão, uma profissão que um profissional que conseguisse entender a parte de laboratório, que ele conseguisse entender a parte industrial e que ele conseguisse colocar isso dentro do processo produtivo de qualquer produto ali que se desejava. Então, percebam que a partir de um problema que ele tinha, né, que foi esse aumento de acidentes, que ele percebeu essa necessidade da criação de uma nova profissão. E aí, então vamos só voltando aqui para nos ater às datas, né? Então, em 1810, teve lá o processo de Leblanc, depois em 1863, o processo Solvay, que também tinha o mesmo princípio. Aí depois, em 1863, então, basicamente o mesmo ano, né? No mesmo ano em que teve um processo ali mais limpo, George Davis já percebeu que era necessário na verdade, 1880, desculpa. Então, 1880 percebeu que precisava de ter uma nova profissão. E aí, em 1888, 8 anos mais tarde de George Davis ter identificado, ele identificou, mas ele não conseguiu fazer com que isso se propagasse, né? Essa ideia dele, essa percepção que ele teve, ele não conseguiu colocar isso em prática. Então, só em 1888 é que realmente nasce a engenharia química. A engenharia química ela surgiu no MIT, Massachusetts Institute of Technology, por Lewis Norton, de uma formação estruturada em engenharia química. Então, basicamente, a engenharia química surgiu em 1888 e já em 1888 ela já tinha uma formação estruturada. Então, ela tinha conceitos básicos e conceitos aplicados. E no início, como era um curso novo, não tinha um nome, então foi conhecido como o curso X ou o curso X. E em 1891, William Page Bryant foi o primeiro graduado a receber o diploma em engenharia química. E, na verdade, ele foi o primeiro, mas era um grupo, né? Foi uma turma, né? A turma de 7 pessoas. Então, 7 pessoas, ele estava entre essas pessoas. Então, ele foi o primeiro só porque ele recebeu primeiramente esse diploma, mas as outras 6 pessoas também se formaram na mesma época. Aqui contextualizando mais algumas informações, o primeiro livro escrito sobre engenharia química foi o Handbook de Engenharia Química, que foi escrito por George Davis, tendo tido a sua primeira edição em 1901. Então, percebam que tem um histórico, né? Desde lá de quando iniciou a indústria química, desde quando tivemos alguns processos para a produção desses bens de consumo, depois alguém que identificou a necessidade de uma nova profissão e a pessoa mesmo que implementou essa necessidade dessa nova profissão em termos da universidade. Então, em 1888 é que surgiu a engenharia química do mundo. Há mais alguns exemplos aqui de cursos de engenharia química, continuando aqui nos Estados Unidos, em 1892 e em 1894. Depois, na Europa,
só em 1920, percebam que apesar de ter aquele inspetor lá em 1880 ter percebido, ter tido a percepção de que havia necessidade de uma nova profissão, mas só em 1920 é que foi criado o primeiro curso de engenharia química na Europa. E na Alemanha, só em 1950. Então, percebam que em 1950 só que apareceu o curso de engenharia química. Aí tem um exemplo ali, na Universidade de Cambridge, em 1945, surgiu a engenharia química, né? Surgiu o departamento de engenharia química. E aí, aqui vale lembrar, principalmente na Europa, mas em todos os países onde a engenharia química surgiu, na verdade, a ideia era que esse curso ele pudesse atender a uma demanda da indústria. E aqui é um exemplo que em 1945 foi patrocinado pela Shell. Então, a Shell provavelmente precisava resolver alguns estudos de caso dentro da sua indústria e ela patrocinou a abertura desse curso de engenharia química lá em Cambridge. Então, foi aberto o curso de engenharia química e aí, provavelmente, para atender essa demanda, tanto que passados alguns anos, a engenharia química ela estava muito ligada à área petrolífera. Então, sempre que falava em engenharia química, estava bem voltado para a área de petróleo. No Brasil, surgiu em 1925, na Escola Politécnica de São Paulo, hoje a USP. Então, percebam que no Brasil não foi muito diferente da Europa. E aí depois, vamos dar uma sequência aqui. Só antes da gente ir para umas definições, e aí é importante a gente falar alguns outros exemplos, né, de quando foram surgindo a engenharia química. Então, a engenharia química, basicamente, ela ficou no Brasil, em São Paulo, ali, por muito tempo, e depois que ela começou junto com a indústria de petróleo, ela começou a ganhar rumos dentro aqui do Brasil. Aqui no Paraná, nós tivemos o primeiro curso de engenharia química na Universidade Federal do Paraná, e depois nós tivemos Maringá, e depois, assim por diante, os outros cursos que foram surgindo mais recentes. Então, percebam que a Universidade de Campinas também teve o surgimento da engenharia química não tão recente quanto, não tão cedo quanto a USP. Então, a engenharia química na Unicamp, ela só surgiu na década de 70. E aí, dentro desse histórico, desse contextualização aí de como surgiu a engenharia química, por que surgiu a engenharia química, né? Então, a gente vai para algumas definições, e principalmente essa definição aqui, essa diferença entre química e engenharia química, principalmente que vocês vão perceber, como vocês estão no começo agora, vocês vão perceber que alguém fora da universidade pergunta, que curso que você faz? Você fala que está estudando fora, ou que está na universidade, eles perguntam o curso, e aí normalmente você fala, eu faço engenharia química. A primeira coisa que eles falam é, você faz química. Então, há uma confusão entre engenharia química e química. Não tem nenhum problema, não é ruim, não é um termo ruim, assim, você dizer, eu faço química, não tem nada a ver. Na verdade, é só conceituação que precisa ser adequada, né? Então, a gente precisa entender mesmo essa diferença entre a química e a engenharia química para que a gente possa ir ganhando campo, a engenharia química ganhando força e mostrando a sua real importância.
talvez o curso, né, o nome do curso, talvez acaba gerando essa confusão de achar que química e engenharia química são as mesmas, muito parecidas, mas talvez o nome da engenharia química ela pudesse ser um outro nome, mas ela acabou surgindo lá, e aí, por isso que é bom esse histórico, né, para a gente entender por que o nome é engenharia química, porque era uma engenharia que tratava com as transformações químicas, então era por isso que acabou recebendo o nome de engenharia química. Mas é importante que entendamos essa diferença entre esses dois ramos dentro da universidade. Então, basicamente, a química ela trabalha em laboratórios, fazendo análises químicas, desenvolvendo materiais e propondo novos processos para obter produtos químicos. Então, basicamente, a química ela trabalha em laboratório, e aí eu estou falando do bacharelado, né? Não estou nem falando da licenciatura. Então, basicamente, a química ela se preocupa com as transformações em microescala. Seria isso. E a engenharia química, ela já ocupa-se dos processos químicos, mas em numa escala industrial. Ou seja, ela trabalha na indústria, dimensionando equipamentos e definindo etapas do processo. Então, basicamente, a engenharia química aqui, a diferença, vamos dizer assim, são escalas, né? Então, a escala industrial é que caracteriza a engenharia química como a, a, a atividade a ser desempenhada. Quando a gente está em laboratório desenvolvendo talvez algum produto em pequena escala ou algumas reações que estão acontecendo ali dentro de laboratório, então isso é uma característica fundamental do químico. E quando isso vai para uma escala maior, o engenheiro químico ele que é o responsável. Não tem uma escala, um aumento de escala que seja proporcional, porque senão a gente poderia desenvolver alguns processos dentro de laboratório e depois só aumentar a escala, vou multiplicar por 6, 7, 8, 10, 20 vezes. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Quando a gente vai para uma escala industrial, a gente precisa levar outras variáveis em consideração do que somente aquelas que a gente desenvolveu em laboratório. Então, é importante que nós, como engenheiros químicos, entendamos toda essa conceituação que envolve a química, mas a gente precisa aplicar esses conceitos em grande escala. E aí, essa grande escala é que a gente precisa saber analisar essas variáveis, precisamos analisar como a gente vai aumentar essa escala, mantendo o mesmo produto que se deseja no final, que se desenvolveu lá em laboratório. Então, essa que basicamente seria a diferença entre o químico e o engenheiro químico. E aí é que eu faço uma definição, né? Basicamente uma definição de engenheiro, né? Qual é a definição de engenheiro? Ele tem que ter algum tipo de conhecimentos aplicados. Para quê? Do que e qual o objetivo? Então, basicamente, a gente começa respondendo que tipo de conhecimento que o engenheiro aplica, né? Que tipo de conhecimento ele precisa aplicar na atividade que ele vai desempenhar. Então, ele é um profissional que vai procurar aplicar conhecimentos empíricos, técnicos e científicos. Então, empíricos é aquele conhecimento que ele ganha da experiência, né? Então, no dia a dia, empiricamente, ele consegue, sem conceito nenhum ali, basicamente só pela intuição, ele entende, então ele tem esse conhecimento empírico, ele tem um conhecimento técnico, porque ele estudou, então vocês estão estudando aqui, então vocês estão adquirindo esse conhecimento técnico e também conhecimento científico. Então não é só a aplicação desses conceitos, mas é também da onde vêm esses conceitos, de onde surgiram, qual é a ciência envolvida nesses conhecimentos. E aí, tudo isso para quê? Para que o engenheiro vai aplicar esse conhecimento? Para
criação e a modificação. Então, basicamente, e aí eu estou dizendo qualquer engenheiro, não estou dizendo só um engenheiro químico, mas eu estou dizendo de forma mais geral. Então, eu tenho aqueles conhecimentos que a gente adquire com a finalidade de criar e modificar. Mas criar e modificar o quê? Então, modificação de mecanismos, estruturas, produtos e processos. Então, vamos estar fazendo essas... para quê? Para qual objetivo que nós vamos fazer tudo isso? Para que a gente consiga converter recursos naturais e não naturais nas formas de matéria ou energia em formas adequadas às necessidades do ser humano e do meio que o cerca. Então, portanto, a gente chega a uma definição aqui de engenheiro, né, que é um profissional que procura aplicar conhecimentos empíricos, técnicos e científicos à criação e à modificação de mecanismos, estruturas, produtos e processos para converter recursos naturais e não naturais nas formas de matéria e ou energia em formas adequadas às necessidades do ser humano e do meio que o cerca. Então, basicamente, o engenheiro é aquela pessoa que utiliza esses conhecimentos, hoje, muito mais conhecimentos técnicos e científicos, né? Então, devido a todo esse desenvolvimento que nós tivemos na área de ensino, esses conhecimentos empíricos, eles acabam ficando um pouco não levados muito ao aprendizado do aluno. Então, isso é um conhecimento que nós estamos tentando reavivar nos engenheiros. Nós estamos tentando não só fazer análise técnica e uma análise científica, não só ter esse conhecimento, mas nós aqui em Londrina nós temos tentado fazer com que esses conhecimentos empíricos eles sejam mais aflorados, ou seja, para quando vocês forem fazer estudar alguma teoria, seria importante que antes disso vocês vissem na prática como que é o funcionamento para que vocês conseguissem fazer esse desenvolvimento desses conhecimentos que a gente chama hoje de soft skills, né, que podem estar ajudando vocês no melhoramento do entendimento de toda a teoria que acontece. Porque a aplicação de teoria e na prática, o que acontece? Vocês acabam fazendo isso rotineiramente, mas a gente quer desenvolver esse outro lado de engenheiro que surgiu lá no início para cada um de vocês. Aqui tem alguns exemplos, tá? Depois vocês deem uma olhada, que são as características de algumas atividades da engenharia, né? Então, aqui, acho que vocês não conseguem ver, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Então, aqui tem algumas características do engenheiro químico, do químico industrial, do engenheiro industrial, do engenheiro ambiental, engenheiro de alimentos, engenheiro de materiais, engenheiro metalúrgico, engenheiro de minas, engenheiro de petróleo. Então, deem uma olhada aqui para vocês conseguirem entender, através dessas definições aqui, a diferença entre as engenharias, basicamente. E aí, aqui tem um outro quadro, né? Continuação do engenheiro de produção, do engenheiro têxtil. E aí, o que é a engenharia química? Então, a engenharia química, temos várias definições de engenharia química, tá? Vocês podem procurar internet, livros, vocês vão ver que tem muitas definições, e cada definição, não é que tem uma que é melhor que a outra. Dentro do contexto em que ela foi definida, ou em qual época que ela foi definida, ela estava certa. Então, talvez uma definição de engenharia química lá em 1920, quando a gente
traz essa definição para hoje, ela não está errada, mas talvez ela esteja incompleta nos dias de hoje. Então, vocês vão perceber que tem algumas definições aqui que são conceitos, são algumas informações que a gente tem, que provavelmente na época não eram levadas em consideração, mas que talvez hoje elas acabam sendo insuficientes para a nossa realidade. Então, uma definição aqui que diz que a engenharia química ela é uma especialidade da engenharia que trata do desenvolvimento e aplicação de processos em escala industrial, onde a composição e as propriedades da matéria sofrem mudanças de uma forma global. Então, essa é uma definição de engenharia química. Tudo que está se falando é verdade, mas ela acaba sendo um pouco incompleta, porque ela esquece de conceituar, ou ela esquece de citar nessa definição aqui, talvez alguns conceitos sobre meio ambiente, sociedade. Então, esse tipo de conceito que precisariam estar nessa definição da engenharia química. É uma outra definição que diz que é o ramo da engenharia que trata do projeto de indústrias químicas e é responsável pela otimização e operação adequada dessas instalações, possibilitando a transformação de matérias-primas em produtos industrializados pela manipulação de grandes quantidades, até toneladas por dia, na maioria dos casos. Então, a mesma coisa que a definição anterior, essa definição ela acaba sendo um pouco mais específica, porque ela diz que é um ramo da engenharia que trata de projetos das indústrias químicas, né? E não é só isso, né? E ela também não é só responsável pela otimização e operação. Na verdade, tem mais informações atrás dessa definição que precisariam estar melhor definidas. Outra definição que diz que é o ramo da engenharia que trata da aplicação dos princípios das ciências físicas, das ciências econômicas e das relações humanas nos processos em que a matéria sofre transformações, quanto à sua composição, em seu estado físico ou seu estado energético, com o propósito de atingir as necessidades ou aspirações do homem. Então, percebam que aqui ela já está um pouco mais completa, quando a gente compara com as outras duas anteriores, ela é um pouco mais... ela diz quais são os princípios utilizados para utilização, para aplicação. Ela fala aonde ela vai estar atuando, né? Então, que é dentro da indústria, na qual essa matéria ela vai estar sofrendo transformação, e aí ele diz qual tipo de transformação. Então, percebam que aqui é um pouco mais completa. Nós temos uma outra definição de engenharia química aqui, que é a essência da engenharia química, está na concepção ou síntese do projeto, teste, scale-up, operação, controle e otimização de processos químicos que mudam o estado e a microestrutura, mais tipicamente a composição química de materiais por meio de separações físico-químicas. Então, percebam que aqui ele acabou querendo falar sobre tudo. Então, quando você tenta falar muita coisa sobre todas as características, acaba fugindo um pouco dessa definição um pouco mais sucinta, mas sem perder o conteúdo. Então, essa definição ela acaba sendo um pouco longa, ela acaba querendo falar sobre todas no caso aqui, as operações unitárias, sobre todas as conceituações, sobre todos os conceitos iniciais, então ela acaba fugindo um pouco da sua definição. Então, a engenharia química é o ramo da engenharia envolvido com processos em que matérias-primas sofrem modificações na sua composição, conteúdo energético ou estado físico, por meio do processamento no qual os produtos resultantes venham atender a um determinado fim. Então, é uma definição que atende, mas que também falta informações. Então, e aí, o que eu falo que falta informações? Quando a gente volta aqui no 3, faltam informações dos princípios, né? Fala que
é a aplicação desses princípios de ciências físicas, das ciências econômicas e das relações humanas. Então, aqui faltam algumas informações. E aí tem uma outra definição, que diz que é a modalidade da engenharia que se envolve com a concepção, desenvolvimento, melhoria e aplicação dos processos e seus produtos industriais. Inclui projeto, construção, operação, controle, pesquisa e desenvolvimento, gerenciamento de plantas industriais envolvendo esse processo sob a ótica mais econômica. Então, percebam que tem bastante informações aqui nessa definição, mas ainda faltam algumas coisas. Então, percebam que nós temos 6 definições aqui, falamos de 6 definições, mas em nenhuma dessas definições a gente conseguiu englobar tudo, porque alguma faltava um assunto, outra faltava. Então, só para vocês entenderem que talvez uma definição que a gente elabore hoje aqui, talvez daqui a 5, 6 anos, vai estar faltando alguma coisa. Então, só para conceituar para vocês, há um tempo atrás, e aí vamos falar há mais de 30 anos atrás, quando a gente falava de engenharia química, a gente não se preocupava, quer dizer, não era uma das características da engenharia química se preocupar com a redução de resíduos, né? Na verdade, o objetivo há 30, 40 anos atrás na engenharia química era ter um processo no qual ele fosse eficiente o máximo possível. Então, essa era basicamente o objetivo da engenharia química dentro de uma indústria. Ele conseguisse produzir o que ele estava desejando com uma eficiência, com um rendimento maior que fosse possível. Então, hoje, a gente já tem uma outra preocupação. Né? Então, hoje, nós temos outras preocupações que são preocupações ambientais. Nós temos preocupações com relação ao funcionário que está trabalhando na indústria, né? Ao nosso profissional que está lá dentro. Então, essa preocupação que se deve ter hoje, que há um tempo atrás não se era levado em consideração, mas que hoje isso precisa ser bem trabalhado, principalmente dentro da universidade, de tal forma que consigamos formar profissionais da engenharia química responsáveis e engajados com o meio ambiente, com a sociedade. Então, isso é um diferencial que se tem no engenheiro químico de hoje e de algum tempo atrás. Essa preocupação com outras áreas e que nós somos responsáveis, né? Então, se há 40 anos atrás eu queria produzir e não me importava como eu ia conseguir chegar à produção, independente se eu estava gerando muito ou pouco resíduo, hoje não. Hoje não adianta nada eu ter um processo no qual eu consiga rendimento altíssimos em relação ao produto que eu quero, mas se eu gero muito efluente ou se eu gero muito resíduo. Então, há essa preocupação. Ou se eu consigo ter o meu rendimento, mas se o trabalho dos funcionários ali, eles acabam não tendo uma qualidade de trabalho adequada. Então, essa é uma preocupação que o engenheiro químico ele deve ter também. Então, é importante que vocês consigam entender essa mudança que aconteceu. Então, talvez um tempo atrás, a função basicamente de engenheiro químico era se preocupar com todo aquele processo, todo o processo que estava envolvido na transformação de matéria-prima em produto. Hoje, se vocês forem ver, o engenheiro químico está preocupado com tudo isso, mas ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado com a qualidade de trabalho dos funcionários, ele está se envolvendo com a parte econômica da indústria, então ele está se envolvendo ali com valores. Será que
há necessidade de um aumento de escala e, consequentemente, um investimento maior. Então, qual é o custo-benefício disso? Qual é a vantagem em se aumentar a produção em relação ao custo em que se vai ter? Outra preocupação que a gente tem hoje com relação a toda essa área de tecnologia da informação. Então, hoje nós estamos e não só engenheiro químico, né? O engenheiro que não tenha esse conhecimento ou essa habilidade de tecnologia, ele acaba ficando fora do mercado. Ele nem parte nem faz parte de um requisito saber mexer em computador, ou, na verdade, hoje, o engenheiro ele tem a obrigação de saber mexer no computador, conseguir fazer alguma programação, fazer algum programa de computação, de computador para algumas atividades. Então, basicamente, é uma nova atividade que o engenheiro acabou assimilando e que não tinha, claro, que teria uma outra tecnologia, né, na época, mas que hoje ela tem uma grande importância. Então, percebam que dentro desse cenário, a engenharia química ela acaba sendo muito mais do que trabalhar no processo. Basicamente, ela ganhou áreas, ela ganhou dimensão, talvez que lá em 1880, quando o curso foi criado, ninguém nem imaginava, né, que o que ela se tornaria, o que ela seria hoje, em pleno 2021. Então, a gente, dando continuidade aqui, né, tem uma definição de engenharia química, que basicamente, engenharia é a ciência mais a arte. Então, a ciência é o conjunto de todos esses conhecimentos que são adquiridos, que vocês vão adquirir durante a universidade, e mais algumas alguns conhecimentos também que acabam sendo adquiridos aqui, e mais, que a gente pode dizer de arte, né? Que é o conhecimento resultante da intuição, da imaginação, então, e da criatividade. Então, é isso daqui que lá no início falava da engenharia, né? Que é o empírico, né? Então, basicamente, é tentar entender por que surgiu, da onde vem. Então, é desenvolver essa criatividade que todos temos. Talvez um ou outro em graus diferentes, mas todos temos uma criatividade que precisa ser desenvolvida. Então, continuando aqui, o que a engenharia química não é? Então, a engenharia química ela não é um subconjunto da química, e ela é uma especialidade da engenharia. Então, basicamente, para entender bem quando a gente fica falando, não é química, não é. Na verdade, a química, ou a matemática, ou a física, ou a computação, são ferramentas para que a gente consiga resolver problemas de engenharia. Então, seria isso. Então, a gente precisa ter esses conceitos, são conceitos básicos, mas que são conceitos fundamentais para que a gente consiga resolver, primeiro, entender e resolver problemas de engenharia, tá? Então, é isso que eu acho que é uma situação bem interessante de mostrar para vocês, que são ferramentas. Então, às vezes, eu preciso encontrar uma solução para um problema de uma etapa, de um processo. Então, eu preciso ter uma ferramenta para conseguir chegar a esse resultado. E talvez essa ferramenta seja a área de química, ou ela pode ser da área de física, ou todas as outras áreas que eu acabei de citar. E aí a gente tem até uma nova área, que também não é tão nova assim, que é a área de biologia, que a gente tem que entender
como funcionam alguns comportamentos biológicos. Então, é necessário que a gente consiga entender isso. Então, isso também acaba sendo uma ferramenta para nós. É uma ferramenta na qual a gente consegue chegar ao resultado que a gente deseja. Então, basicamente, aqui, ó, uma outra definição, e aí, é igual eu falei, a gente leva a várias definições, né? Então, engenharia química é uma modalidade especial da engenharia voltada a resolver problemas de transformações físicas, químicas e biológicas de materiais. E aí, percebam que acabam tendo algumas informações nessa definição que talvez, igual eu comentei lá nas outras 6, faltam alguns conceitos. Então, às vezes falta alguma informação de acordo com a data que ela acabou sendo criada. Então, basicamente, assim, uma visão global, que é sempre bom, né? Então, eu gosto de ter uma visão global e depois a gente ir aprofundando em determinadas áreas, mas se a gente analisar a engenharia química, então eu tenho ali eu podia colocar uma indústria, eu poderia ter colocado uma universidade, um curso, eu poderia ter colocado um instituto de pesquisa. Então, aqui esse sistema de produção, ele, vamos entender que depende da atividade que a gente vai estar desempenhando como engenheiro químico. E aí, tudo isso que está entrando aqui, então são as variáveis de entrada que vamos analisar. Tudo que vai acontecer aqui, responsabilidade do engenheiro químico, né? O que ele vai fazer com essas correntes de entrada, com essas variáveis que estão entrando aqui, e aqui é o resultado, a saída é o resultado de todas as atividades que nós desempenhamos, aplicamos dentro desse sistema ou dentro dessa indústria aqui. Então, a gente pode dizer assim que um contexto mundial, e aí isso daqui pode ser que alguma dessas variáveis em determinado processo, determinada sistema, a gente acaba não utilizando, mas é muito difícil, né? Porque nós estamos falando aqui de matéria-prima, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de informação e conhecimento, nós estamos falando de tempo, espaço, a mão de obra e água. Então, todos essas matérias, esses fluxos de entrada, essas variáveis de entrada, elas acabam fazendo parte de qualquer indústria que a gente vá trabalhar. E aqui, o resultado da saída, o resultado que é a saída, é o que foi feito a partir dessas entradas aqui, o que foi feito dentro desse processo de produção, dentro desse sistema. Então, o que foi feito aqui para conseguir que a gente conseguisse chegar nesse resultado final. Então, aqui tem um exemplo bem simples, né? Aqui que é do Cremasco, é um professor lá da Unicamp. Então, a engenharia química, de forma mais simples, ela se preocupa com todo esse processo de transformação, e aí tem uma matéria-prima entrando, sendo transformada e gerando um produto. E aí vale a pena só a gente lembrar que pode ser que eu tenha uma mesma matéria-prima gerando produtos diferentes. Então, eu pego aqui, por exemplo, cana-de-açúcar, então é a minha matéria-prima, está sofrendo processo de transformação e eu posso gerar açúcar, ou eu posso gerar álcool, ou eu posso gerar energia, ou eu posso gerar biodiesel. Então, aqui tem alguns produtos que podem ser gerados, que podem ser alcançados através da mesma matéria-prima. Então, como que se consegue, através de uma mesma matéria-prima, chegar a produtos diferentes? Processos de transformação adequados para aquilo que se deseja produzir. Mesma coisa com o petróleo. Então, percebam que o petróleo até é maior, né? A quantidade de produtos gerados a partir da mesma matéria-prima.
Então, aqui só foram dados 3 exemplos, né? Gasolina, querosene e gás natural. A gente tem outros, uma grande quantidade aqui de produtos gerados a partir somente do petróleo. Então, percebam a importância que se tem aqui nesse processo de transformação. De acordo com o processo que você vai utilizar, você vai obter o produto que você deseja. E aqui tem alguns exemplos, né, de processos. É importante vocês verem depois. Tem uma sequência do porquê isso acontecer, né? Então, aqui nós estamos vendo um processo de café. Então, e aí eu estou falando o cafezinho lá no final, quando vocês vão tomar o café, então tem todo um processo aqui, desde a colheita ali dos grãos de café no campo, depois processo de maceração, separação. Então percebo que tem toda umas etapas que isso daqui, ó, é o que envolve, que faz parte do processo. É o processo de transformação. De acordo com o processo que você aplica aqui, nessa transformação, você chega no resultado desejado. E um outro exemplo de processo também, é um processo de produção de vinho, processo de fabricação de cimento. Então, percebam que eu sempre estou deixando aqui nesse retângulo aqui, o que seria isso? É aquele processo de transformação que a gente viu lá no cafezinho, né, que eu acabei de ver aqui no cafezinho, esse processo de transformação. Então, quando eu estou falando que o processo de café aquele processo de transformação, ele está envolvido aqui, ó, dentro desse retângulo. Quando a gente está falando do processo de produção de vinho também, aqui na fabricação de cimento, mesma coisa, ó, tudo que está acontecendo dentro desse retângulo vermelho é o processo de transformação. Aqui tem um outro processo de produção de açúcar, álcool e energia elétrica, mesma coisa. Todo esse processo aí interno, todas essas etapas estão relacionadas ao processo de transformação. Então, aqui nós temos produção de sabão, produção de cerveja, produção de biodiesel, tá? Então, basicamente, todas essas etapas que eu estou passando para vocês é para vocês entenderem que todo esse conteúdo de transformação aí que envolve essa transformação estão relacionadas às atividades do engenheiro químico. Aqui o processo de produção de papel e celulose. Aqui, deixa eu ver do que era esse daqui. É o processo galvânico. Um processo de destilação mais de petróleo. Então, essa daqui a partir do petróleo, a gente vai obtendo. Lembra lá que eu falei que eram 3, né? Mas naquele exemplo. Mas, ó, a gente tem quantos. E isso daqui é só os principais. Nós temos outras quantidades de produtos sendo produzidos. Então, eu mostrei para vocês aí algumas atividades importantes, né, para o engenheiro químico, na qual é importante vocês entenderem o histórico do engenheiro químico e também a definição de engenharia química e, consequentemente, entender o que é a engenharia química. Então, basicamente, a engenharia química ela estuda todos aqueles processos de transformação dessa matéria, de uma determinada matéria-prima nos produtos que se desejam. Então, e aí não podemos esquecer, não é só nos preocuparmos com esse processo de transformação, mas é nos preocuparmos com a qualidade desse processo de transformação. Porque o que está envolvido dentro desse processo de transformação? Não só esse conhecimento técnico,
mas conhecimento além disso, né? Então, são conceitos, além desses conceitos técnicos envolvidos na engenharia química, mas conceitos de meio ambiente, que ele acaba estar dentro desse processo de transformação. Então, essa preocupação em geração de resíduos, preocupação também com a parte econômica, não adianta nada eu conseguir produzir, mas com um custo muito alto, então é importante que tenha esse, esse conceito bastante aflorado dentro da engenharia química. Então, por hoje, seria isso que eu teria para conversar com vocês. Espero que vocês consigam assistir aqueles vídeos que eu disponibilizei lá, que basicamente eles, um ou outro, eles vão falando isso que eu acabei de tentar passar para vocês hoje, mas é importante que vocês entendam basicamente o que é a engenharia química, para que vocês fortaleçam essa decisão que vocês tomaram na escolha do curso. E aí seria isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ficar aqui conversando. Ana, pode perguntar. Eu não sei se foi você que me respondeu, que foi eu que mandei um e-mail perguntando sobre o cancelamento da disciplina do professor Felipe. E pelo que eu entendi, eu posso cancelar, né? Pode. Eu mandei. Você tinha me perguntado, aí eu respondi no e-mail geral. Eu mandei um e-mail dizendo que vocês têm até o dia 22 de outubro para solicitar o cancelamento da disciplina sem prejuízo nenhum. Então, vocês podem tentar fazer a disciplina até o dia 22, e caso vocês não consigam, ou até pode ser feito antes, se não conseguir, pode fazer o cancelamento, é só mandar um e-mail para o DERAC solicitando o cancelamento da disciplina. E aí, só lembrando que a gente tem essa permissão de cancelamento por causa da forma que a gente está trabalhando, vocês estão estudando hoje, que é na forma remota. A gente tem um regulamento chama o Regulamento Didático Pedagógico da UTFPR para as atividades presenciais. Quando a gente voltar no presencial, o cancelamento ele não é permitido. Mas agora, devido a tudo isso que está passando, talvez não adequação de como as atividades estão acontecendo, então nesse conceito, a gente não, né? Mas a reitoria entende que é possível realizar o cancelamento. Então, tem até uma data, né? Então, vocês têm até o dia 26 de outubro para realizar esse cancelamento, sem prejuízo, tá? Certo, então eu tenho que mandar um e-mail para o DERAC, né? Pedindo. Manda um e-mail para o DERAC e requerendo o cancelamento da disciplina. E aí eles já vão cancelar direto. Não vem nem para análise minha. Ele já faz esse cancelamento automaticamente. Certo, e aí eu vou fazer a disciplina no próximo semestre, né? Daí no próximo semestre, no momento da matrícula, aí você coloca a disciplina no seu horário. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Cauê? Professor, na sua opinião, quais são os ramos da engenharia química que são mais promissores para o futuro? Ramos, eu digo, tipo a indústria do petróleo, da borracha, do plástico, por aí vai. Então, a gente tem área de energia, que hoje é bem requisitado. Então, essa área de petróleo sempre foi, e então ela sempre vai estar atrelada, né, a essa importância. Dentro da área de alimentos, apesar da gente ter um pouco talvez, de confusão ali entre esse trabalho do engenheiro de alimentos e do engenheiro químico
mas a área de alimentos também é uma área bastante promissora e que acaba tendo bastante relação com a gente. Então, eu acho que seriam essas áreas: a área de energia, a área de alimentos, a área petrolífera, talvez não, a área relacionada à parte de tecnologia, e aí eu estou falando a parte de desenvolvimento de software para a indústria química. Então, essa também é uma área bem promissora. Mas aí é que todas as áreas elas acabam tendo um grau de importância, né? Mas eu acredito que essas daí são as que são mais promissoras para o futuro. Mais alguma coisa? Professor, Pode falar. como engenheiro químico, você acha que o inglês ele é fundamental para qualquer tipo de serviço ou só para quem quer atuar fora do país? Não, inglês Hoje, inglês ele já não é nem mais um requisito, sabe? O requisito é uma segunda língua já. O inglês, ele basicamente, ele é como se fosse a nossa primeira língua. Então, é imprescindível. Bem, dificilmente vão perguntar se tem inglês ou não, porque já parte do pressuposto que você tenha essa fluência. Claro que eu falo isso, mas talvez você vá trabalhar em alguma atividade que não te exija. Mas vocês vão perceber que em algum momento seria necessário você ter essa fluência. Eu falo isso porque eu vou trabalhar numa indústria e aí eu não tem problema nenhum que eu vou trabalhar em processo nacional, mas pode ser que em algum momento tem alguma visita ou às vezes aparece alguma proposta para ir atuar fora do país, e aí são essas oportunidades que você tem que estar preparado, né? Então, o inglês basicamente é imprescindível. Hoje, inglês talvez mais importante que o próprio português. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Então, beleza. Acho que conforme as dúvidas vão aparecendo, vocês vão perguntando, a gente vai conversando. Acho que acho que isso que é importante. E essas dúvidas aí, elas realmente elas são bem pertinentes, sabe? Porque é importante que vocês já vão se preparando, né? Talvez essas áreas que vocês tenham mais, que vocês vão ter mais familiaridade, que vocês vão ter mais, talvez vão entender mais, vão ter um perfil mais voltado para elas, e essas atividades também. Tranquilo, tranquilo então, pessoal. Aí eu vou disponibilizando mais material lá e aí vocês vão lendo. Tchau, tchau, Anne. Até mais, Cauê. Tchau, Ana.